Bíblia menciona pecados que representam uma afronta direta à santidade de Deus, mas quando se trata dos pecados sexuais, a gravidade se intensifica. Desde os tempos antigos, essas transgressões trouxeram severos juízos divinos. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo, famílias foram desfeitas, impérios ruíram. E o mais impressionante é que, apesar desses exemplos, a humanidade continua repetindo os mesmos erros. Mas afinal, como a Bíblia classifica os pecados sexuais? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Existe algum pecado mais grave que os outros? A resposta pode surpreender você. Hoje, vamos analisar 4 pecados sexuais que a Bíblia condena, e o último deles é o mais alarmante, trazendo não apenas consequências espirituais, mas também físicas, capazes de impactar gerações inteiras. Você já ouviu falar sobre esses pecados? Qual deles acredita ser o mais comum em nossa sociedade? Será que, sem perceber, temos ignorado essas advertências, seguido o mesmo caminho que levou Sodoma e Gomorra à destruição? Compartilhe sua opinião nos comentários, acompanhe este estudo até o fim. Você pode descobrir verdades que mudarão sua forma de enxergar as Escrituras, se talvez até transformar sua própria vida. O propósito divino para a sexualidade. Antes de explorarmos os 4 pecados sexuais condenados na Bíblia, precisamos entender um princípio fundamental. Deus criou a sexualidade como algo puro e sagrado. Desde o princípio, o plano divino sempre foi que a intimidade ocorresse dentro da aliança matrimonial entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2, 24 está escrito: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Este versículo não apenas estabelece a base do casamento, mas também define os limites da sexualidade segundo a vontade de Deus. No entanto, ao longo da história, a humanidade tem corrompido esse presente divino, transformando-o em um instrumento de degradação moral e pecado. O apóstolo Paulo adverte claramente sobre a seriedade desse tema em 1 Coríntios 6, 18, fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Agora, vamos ao primeiro pecado desta lista, uma transgressão que destruiu reis, separou famílias e deixou cicatrizes irreparáveis na história. 1. O adultério, um pecado que destrói lares. Poucos pecados causam tanto dano a uma família quanto o adultério. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata essa transgressão com severidade, pois ela não apenas fere os envolvidos, mas também rompe os laços sagrados do casamento, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Nos 10 mandamentos encontramos uma ordem direta: não adulterarás. Êxodo 20, 14. O adultério acontece quando uma pessoa casada mantém relações sexuais com alguém que não é seu cônjuge. Entretanto, Jesus elevou esse padrão moral ao afirmar que até mesmo um olhar impuro já é considerado adultério aos olhos de Deus. Em Mateus 5, 28, ele declara: Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. A Bíblia está repleta de exemplos que demonstram as trágicas consequências desse pecado. Um dos casos mais marcantes é o do rei Davi, que se envolveu com Batseba, esposa de Urias. O que começou com desejo terminou em adultério, engano e até assassinato. Como consequência, Davi enfrentou enormes dificuldades em sua família e reinado. Mas por que o adultério é um pecado tão grave? Porque destrói famílias, a confiança rompida, e muitos lares nunca se recuperam dessa ferida. Porque atrai o juízo de Deus. Hebreus 3, 4 nos adverte: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos os imorais. Porque afasta a pessoa da presença de Deus. O adultério não é apenas uma traição ao cônjuge, mas também uma violação do compromisso espiritual com o Senhor. No entanto, há perdão para aqueles que se arrependem. Em João 8, Jesus perdoou a mulher flagrada em adultério, mas deixou uma advertência: vai e não peques mais. 2. A fornicação, um pecado amplamente aceito. Agora, passamos ao segundo pecado sexual condenado pela Bíblia, uma transgressão que se tornou cada vez mais comum e aceita pela sociedade moderna: a fornicação. Diferente do adultério, que envolve a quebra de um pacto matrimonial, a fornicação refere-se a qualquer relação sexual fora do casamento. A Bíblia trata esse pecado com seriedade. Em Hebreus 13,
4. Encontramos uma advertência clara. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. A fornicação tem sido promovida pela cultura moderna, que incentiva um estilo de vida sem compromisso, onde o prazer é colocado acima dos princípios divinos. No entanto, Deus chama seu povo à santidade. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 está escrito: porque está à vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. 3. Prostituição e luxúria desenfreada. Pecados que corrompem a sociedade. O terceiro pecado sexual condenado na Bíblia envolve a prostituição e a busca desenfreada pelo prazer. Essas práticas não apenas destroem a santidade do corpo, mas também levam à idolatria, à degradação moral e à ruína espiritual. O livro de Provérbios 7 descreve o perigo da prostituição como uma armadilha mortal. Muitos foram derrubados por ela. Seus mortos são incontáveis. A casa dela é o caminho do inferno. Provérbios 7, 26 e 27. 4. Incesto e bestialidade, os pecados mais graves. Por fim, chegamos ao quarto pecado desta lista, um dos mais graves e cujas consequências são devastadoras: o incesto e a bestialidade. Em Levítico 18, encontramos advertências diretas contra essas práticas. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta sua para descobrir sua nudez, nem te deitarás com animal algum. Levítico 18, 6 a 23. A Bíblia nos mostra exemplos trágicos desses pecados e suas consequências. No entanto, há esperança e restauração para todos que se arrependem sinceramente. Em 1 João 1, 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A história nos ensina que quando uma sociedade rejeita os princípios divinos e normaliza a imoralidade, a corrupção se espalha e o juízo se aproxima. No entanto, Deus continua chamando as pessoas ao arrependimento e oferecendo uma nova vida em Cristo. E aí, galera, se você curtiu esse vídeo e achou o conteúdo interessante, não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer cada vez mais vídeos como esse para vocês. E já aproveita para deixar o like, porque isso mostra para o YouTube que vocês estão gostando e ajuda o canal a crescer ainda mais. E não se esquece do mais importante: ativa o sininho de notificações. Assim, você fica por dentro de todas as novidades e não perde nenhum vídeo novo que sair por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima!